Sabe, a gente tem essa ideia, né, de que os maiores desafios para a fé de alguém vêm de fora, do ceticismo, do debate com a ciência, da cultura. Mas e se, para muita gente, o ponto de ruptura não for um argumento de fora, mas uma ferida? Uma ferida lá de dentro. Uma experiência dolorosa dentro da comunidade que deveria ser justamente um refúgio. Essa é a provocação que está no centro do material que a gente tem hoje. É um texto do presbítero Marcos Benedito, publicado na Rede Gospel Oficial. E o título já diz tudo: Lobo em Pele de Cordeiro. Nossa missão aqui é mergulhar nos argumentos dele, sabe? Tentar entender como certas atitudes, certas lideranças podem virar barreiras para a fé, em vez de pontes. É uma crítica que vem de dentro, e isso, para mim, torna ela muito potente. Exatamente. E o que eu achei fascinante é a forma como ele constrói essa crítica. Ele não se baseia, assim, em opinião pessoal ou sociologia. Ele ancora cada ponto em passagens bíblicas. Na prática, ele está usando o próprio texto sagrado para questionar práticas que ele vê no meio dele, sabe? Acho que a gente pode analisar como ele traça essa linha entre o que ele chama de verdadeiro chamado da igreja e as práticas que ele acha corrosivas. Ótimo ponto. Então vamos direto para a imagem central. O texto já abre com a citação que inspira o título, de Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É uma imagem muito forte. Ele não está falando de um inimigo externo. O perigo já está lá dentro do rebanho, disfarçado. E esse disfarce é a chave de tudo. A aparência de piedade, o discurso pode até ser correto, mas o autor foca no resultado prático, no que acontece por dentro. Ele diz que essas figuras destroem, ferem e afastam. Ou seja, logo de cara, ele estabelece que o critério não é a embalagem, mas o impacto na vida das pessoas. E ele já aprofunda isso com outra passagem de Mateus 23:13, onde Jesus critica os líderes religiosos da época por fecharem o reino dos céus diante dos homens. Nossa, essa ideia de fechar o reino é pesada. Não é só não ajudar, é ativamente impedir o acesso. O autor está sugerindo que alguns líderes religiosos podem se tornar eles mesmos os maiores obstáculos. Precisamente. A metáfora é de um porteiro que, em vez de abrir a porta, tranca e senta na frente. O argumento dele é que quando uma liderança vira essa barreira, ela atrai a função mais básica dela. E isso nos leva a uma das frases mais contundentes de todo o texto. Sim, eu marquei essa. E aqui é onde fica realmente interessante. Ele escreve com todas as letras. Quando a religião afasta mais do que o pecado. Isso tem uma gravidade imensa. O pecado geralmente é visto como uma falha individual, né? Uma escolha sua. Mas o que ele parece sugerir aqui é um dano sistêmico, quase um pecado institucional. A dor causada pela comunidade parece ser, na visão dele, mais difícil de superar, porque ela vem justamente do lugar que deveria ser a cura. Você pegou o ponto central. O autor argumenta que o trauma gerado dentro da igreja pode ser um veneno muito mais eficaz para a fé do que as tentações do mundo. E ele não deixa isso vago. Ele identifica 4 catalisadores para esse trauma. O primeiro é a arrogância espiritual. Sabe aquela postura de quem se acha moralmente superior, o dono da verdade, olhando para os outros com julgamento e não com compaixão? É a ideia do eu entendi Deus e você não. Isso cria uma dinâmica de poder muito perigosa. E o segundo ponto que ele lista, o abuso de autoridade, é quase uma consequência direta disso, né? Exatamente. A autoridade, que no modelo que ele defende deveria servir, guiar, ela se transforma numa ferramenta de controle, de manipulação, de intimidação. E não precisa ser aquele escândalo enorme, financeiro ou moral, que a gente pensa logo de cara. O autor parece focar numa coisa mais sutil. O uso do poder para impor vontades, para silenciar quem questiona, para manter as pessoas com medo, dependentes. E isso se conecta totalmente com o terceiro ponto, a falta de amor e misericórdia. Nesse ambiente que ele descreve, parece que a regra fica mais importante que a pessoa. A doutrina, por mais correta que seja no papel, é aplicada de um jeito frio e impiedoso. Sim. Isso tudo culmina no quarto catalisador,
o legalismo excessivo. É a criação de fardos, de regras que, segundo o autor, não estão no coração da mensagem original. A jornada espiritual vira um checklist de pode e não pode. O medo de errar fica maior que a alegria de pertencer, sabe? Esse conjunto de 4 atitudes cria um ambiente que ele define como tóxico para a fé. E essa toxicidade, esse conjunto de comportamentos, ele não trata como um simples erro. Ele usa uma palavra com um peso bíblico muito específico: escândalos. Ele cita Mateus 18:7. Ai daquele por quem vem o escândalo. Na prática, ele está dizendo que essas atitudes são como pedras de tropeço, colocadas de propósito no caminho dos outros. O que é fascinante aqui é como ele conecta essa causa, esses comportamentos, com a consequência direta na vida das pessoas. Ele busca outra passagem de Mateus 23:4, que descreve líderes que atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A imagem é devastadora. Pessoas que já chegam cansadas buscando alívio e saem com mais peso ainda nas costas. E esse peso extra deve ter um efeito esmagador, né? Imagino que o texto explore um pouco as consequências disso na vida das pessoas. Essa exaustão. Sim, e o resultado que ele descreve é trágico e previsível. Ele fala de pessoas que se sentem constantemente cansadas, feridas, confusas, espiritualmente exaustas. E o ponto crucial para o autor é que essa exaustão leva a uma associação muito perigosa na mente da pessoa. Ela começa a associar a imagem de Deus à dor, ao peso, ao julgamento implacável. E, segundo ele, essa é a distorção máxima do Evangelho. É como se o remédio estivesse sendo apresentado como veneno. A crítica é muito clara. Se o resultado é tão destrutivo, em algum momento o texto deve questionar a fonte, a origem disso tudo. Não pode vir do mesmo lugar da mensagem de alívio que ele defende, imagino eu. Ele aborda isso de frente, criando um contraste bem nítido. Ele usa uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, João 10:10, para estabelecer essa dicotomia. A citação é: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Ah, claro. Então a lógica dele é quase matemática. Ele estabelece 2 resultados: vida em abundância ou Roubo, morte e destruição. E aí ele analisa as práticas a partir daí. Exatamente. O argumento do autor é que qualquer ensinamento, qualquer ambiente, qualquer liderança que, na prática, rouba a fé, mata a esperança e destrói o desejo de congregar, por definição, não pode ter sua origem em Cristo. A fonte, ele sugere a outra. E é aí que ele retoma a metáfora inicial, dizendo que essa atuação destrutiva muitas vezes vem disfarçada de espiritualidade. É o lobo na pele do cordeiro. A linguagem é religiosa, a aparência é piedosa, mas o efeito prático, o fruto, denuncia a verdadeira natureza daquela ação, certo? Então, depois de diagnosticar o problema, as causas, a origem, ele precisa apresentar o que seria um modelo correto, o antídoto. E ele faz isso, de novo, usando uma citação que é um contraponto direto à ideia dos fardos pesados. Ele recorre a Mateus 11:28. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E essa passagem se torna a base para ele descrever o que seria uma comunidade de fé saudável. Se o lobo destrói, fere e afasta, a Igreja de Cristo, na visão do autor, faz o exato oposto. Ele lista 4 ações que definem esse ambiente. Ele acolhe, em vez de julgar. Ele cura, em vez de ferir. Ele exorta com amor e não ataca com arrogância. E ele restaura com verdade, em vez de prender com legalismo. É a imagem de um hospital para a alma, sabe? Não de um tribunal. E no final, ele parece querer empoderar o leitor. Ele não diz só cuidado com os lobos. Ele oferece uma ferramenta de discernimento, um método para as pessoas fazerem essa distinção por si mesmas. E essa ferramenta é a citação de Mateus 7,16, né? "Pelos seus frutos os conhecereis." E essa ideia amarra todo o argumento dele de forma perfeita. Para o autor, essa é a prova final.
o teste definitivo. Não importa o título da pessoa, a eloquência do discurso, a aparência de santidade, a pergunta que tem que ser feita é: qual é o resultado prático das ações e palavras dessa liderança na vida da comunidade? O fruto é de vida, crescimento, liberdade? Ou é de medo, exaustão e destruição? Para o autor, o critério não é o que eles dizem, é o que acontece com as pessoas ao redor deles. É um chamado ao discernimento com base em resultados concretos, não em retórica. Vamos tentar amarrar isso tudo. O que me parece é que o autor, o Marcos Benedito, ele está fazendo um diagnóstico bem duro, assim. O problema não está no mundo lá fora, mas muitas vezes dentro de casa. Ele identifica esses lobos em pele de cordeiro, cujo comportamento acaba empurrando as pessoas para fora. Mas, ao focar tanto na liderança, será que ele não corre o risco de isentar a responsabilidade da própria comunidade em perpetuar essa cultura? Essa é uma pergunta excelente e nos leva ao coração da mensagem dele. Embora o foco do texto seja na liderança, nos falsos profetas, a mensagem final me parece um chamado à autorreflexão para toda a igreja. A ênfase não é em apontar o dedo para quem se afasta, mas em fazer um exame de consciência coletivo sobre as práticas internas que podem estar causando esse êxodo. Ele está, na verdade, dizendo: olha, antes de nos preocuparmos com as ameaças externas, vamos arrumar a nossa casa. A última frase do texto resume tudo: que a comunidade seja um instrumento para atrair, nunca para expulsar. É um chamado à responsabilidade de todo mundo pela saúde daquele ambiente. Uma crítica interna que busca uma correção de curso, não uma ruptura. É uma perspectiva realmente poderosa. Sem dúvida. Isso me leva a um pensamento final, sabe? Algo para a gente refletir. O texto menciona de passagem, mas que abre uma porta fascinante. Ele diz que o objetivo de afastar vidas de Deus pode ser consciente ou inconsciente. Isso levanta uma questão complexa. Se os frutos, as ações destrutivas, o resultado de afastar as pessoas são os mesmos, qual é a real importância da intenção por trás deles? Como uma comunidade deveria responder de forma diferente a um líder que é genuinamente mal intencionado, um lobo consciente, versus um líder que é bem intencionado, mas profundamente equivocado e que no fim causa exatamente o mesmo dano? O texto nos diz para olhar para os frutos, mas essa nuance da intenção, consciente ou inconsciente, nos deixa com uma pergunta difícil sobre como lidar com a raiz do problema.